Vamos resolver o grupo 5 do exame 2020 da segunda fase. O nitrogênio N2 e o hidrogênio H2 são utilizados na síntese do amoníaco NH3, traduzida por este equilíbrio químico. Considere um sistema químico de volume variável que contém apenas estas três substâncias. Na figura 5 apresenta-se o gráfico da quantidade N de cada uma das substâncias em função do tempo T, a uma temperatura constante T. O sistema químico foi perturbado no instante entre T1 e T2, tendo-se alterado a quantidade de uma das substâncias, a pressão constante. O sistema químico foi novamente perturbado no instante entre T3 e T4. 1. Identifica a perturbação aplicada ao sistema químico considerado no intervalo de tempo T1-T2, indicando a substância cuja quantidade foi alterada e se essa substância foi introduzida ou removida do sistema. Então vamos lá ver qual foi a perturbação que foi introduzida entre T1 e T2, este equilíbrio químico. Nós podemos ver que nos intervalos de tempo de 0 a T1, T2 a T3 e T4 a T5, as quantidades dos reagentes e do produto da reação mantêm-se constante. E o volume do reator onde está a acontecer esta reação também é constante, o que significa que a concentração dos reagentes e do produto da reação nestes intervalos de tempo, nestes três intervalos de tempo, mantêm-se constantes, o que significa que em 0 a T1, T2 a T3 e T4 a T5, a reação está em equilíbrio. Portanto, temos aqui um sistema em equilíbrio. Então vamos ver qual foi a perturbação que se introduziu entre T1 e T2. Se nós escolhermos, por exemplo, e sabemos que a perturbação foi a remoção ou a introdução de um reagente ou de um produto da reação, de uma certa quantidade de um reagente ou de um produto da reação. Então vamos ver, por exemplo, vamos supor que a perturbação foi remover uma certa quantidade de N2. Nós podemos ver que neste primeiro equilíbrio a quantidade de N2 era maior do que a quantidade de N2 no segundo equilíbrio, no segundo estado de equilíbrio. Vamos supor que a perturbação tinha sido remover uma certa quantidade de N2. Se nós removêssemos uma certa quantidade de N2, de acordo com o princípio do Chatelier, este sistema químico ia favorecer o sentido inverso da reação para produzir mais reagente. Então, se era o sistema inverso da reação que era favorecido, significa que no segundo equilíbrio químico a quantidade de amoníaco tinha que ser menor que a quantidade de amoníaco no primeiro equilíbrio químico. E nós podemos ver que a quantidade de amoníaco é maior no segundo equilíbrio químico do que no primeiro estado de equilíbrio. Portanto, a perturbação de remover N2 não podia ser. A perturbação de adicionar N2. Nós podíamos ver que adicionar N2, a quantidade de N2 no segundo equilíbrio é menor que a quantidade de N2 no primeiro equilíbrio. Mas vamos supor que íamos adicionar N2. Se adicionássemos N2, esta reação ia evoluir no sentido direto, portanto era o sentido direto da reação que iria ser favorecido, o que significava que a quantidade de H2 no segundo estado de equilíbrio tinha que ser menor que a quantidade de H2 no primeiro estado de equilíbrio. E nós podemos ver que a quantidade de H2 no segundo estado de equilíbrio é maior do que no primeiro. Portanto, também não foi adicionar N2. Vamos supor que agora a perturbação era adicionar amoníaco. Entre T1 e T2 adicionou-se amoníaco. Podemos ver que no segundo estado de equilíbrio a quantidade de amoníaco era maior do que no primeiro estado de equilíbrio. Ok, podia ser. Portanto, adicionávamos amoníaco e no segundo estado de equilíbrio a quantidade era maior. Também sabemos que ao adicionar um produto da reação era o sentido inverso desta reação que era favorecido, o que significava que no segundo estado de equilíbrio a quantidade de N2 tinha que ser maior que no primeiro.
o que contradiz o que aparece no gráfico, que diz que a quantidade de N2 é menor no segundo estado de equilíbrio. Portanto, adicionar amoníaco também não foi a perturbação. Remover amoníaco. Se nós removêssemos amoníaco, esta reação ia ser favorecida no sentido direto, o que significava que a quantidade de H2 no segundo estado de equilíbrio tinha que ser menor do que no primeiro. Novamente, isso não se verifica. Então, não foi nem adicionar nem remover N2, nem amoníaco. Portanto, a perturbação envolveu o H2. Vamos ver se a perturbação fosse remover H2. Se nós fôssemos retirar uma certa quantidade de H2, esta reação ia evoluir no sentido inverso e a quantidade de amoníaco no segundo estado de equilíbrio tinha que ser menor do que no primeiro, que não se verifica pelo gráfico, verifica-se o contrário, a quantidade de amoníaco no segundo estado é maior que no primeiro. Portanto, a perturbação também não foi retirar H2. Ora, a perturbação então foi adicionar uma certa quantidade de H2, introduziu-se uma certa quantidade de H2. Vamos ver se o gráfico está de acordo com isso. Introduzimos uma certa quantidade de H2 e esta reação vai ser favorecida no sentido direto, o que significa que a quantidade de amoníaco no segundo estado de equilíbrio tem que ser maior que no primeiro, verifica-se. Isso significa também que a quantidade de N2 no segundo estado de equilíbrio tem que ser menor que a quantidade no primeiro. Verifica-se, a quantidade de N2 no segundo estado de equilíbrio é menor do que no primeiro. Ora, então acabamos de concluir que a perturbação que se introduziu no intervalo de tempo T1 e T2 foi introduzir uma certa quantidade de H2. Adicionou-se H2. A perturbação foi a introdução de H2 no reator. Adicionou-se H2. Vamos passar para a questão 2. Conclua fundamentando se o quociente da reação no intervalo de tempo T2, T3 é superior, inferior ou igual ao quociente da reação no intervalo de tempo T4, T5. Então queremos comparar o quociente de reação no intervalo T2, T3 com o quociente de reação no intervalo de tempo T4, T5. Nós sabemos que o quociente da reação, QC, é igual ao quociente entre as concentrações dos produtos da reação e as concentrações dos reagentes. Num determinado instante de tempo, neste caso no intervalo de tempo onde o quociente da reação foi calculado. Se as concentrações dos reagentes e dos produtos estiverem em equilíbrio, se as concentrações forem iguais às concentrações de equilíbrio, o QC é igual à constante de equilíbrio. E nós podemos ver que as quantidades dos reagentes e do produto da reação nos intervalos de tempo T2, T3 e T4 a T5 mantêm-se sempre constantes. O volume do reator também se mantém constante. E a temperatura também se mantém constante, o que significa que a constante de equilíbrio do sistema químico no intervalo de tempo T2, T3 é igual à constante de equilíbrio do sistema químico no intervalo de tempo T4 a T5. E como as concentrações dos reagentes e dos produtos da reação são as concentrações de equilíbrio nos dois intervalos de tempo, significa que o quociente da reação é igual entre T2 e T3 e T4 a T5. Vamos concluir isto. Podemos dizer que as quantidades de nitrogênio, hidrogênio e amoníaco mantêm-se constantes
em T2 a T3 e T4 a T5. Como o volume do reator também é constante, as concentrações destas três espécies químicas mantêm-se constantes, o que significa que o sistema químico está em equilíbrio nos dois intervalos de tempo. Como o sistema químico está em equilíbrio? O quociente da reação é igual à constante de equilíbrio. Kc. E como a temperatura nos dois intervalos de tempo é igual, podemos concluir que a constante de equilíbrio no intervalo de tempo T2 a T3 é igual à constante de equilíbrio no intervalo de tempo de T3 a T4. E por isso, os quocientes da reação são iguais nos dois intervalos de tempo. Vamos passar para o exercício 3. A reação de síntese do amoníaco, sendo uma reação ácido-base ou oxidação-redução, ocorre com transferência de eletrões ou com transferência de prótons. Temos logo aqui duas opções que podemos eliminar, porque se a reação fosse ácido-base, ocorreria com transferência de prótons e não de eletrões, logo a combinação A nunca podia ser possível. E se a reação fosse oxidação-redução, também nunca poderia ocorrer então com transferência de prótons, ocorreria com transferência de eletrões. Então vamos lá ver se esta reação de síntese de amoníaco é uma reação ácido-base ou de oxidação-redução. Se for uma reação de oxidação-redução, significa que tem que haver aqui variação dos números de oxidação das espécies químicas envolvidas. Então vamos lá investigar os números de oxidação das espécies químicas. O número de oxidação do nitrogênio, quando ele se encontra sob a forma molecular, é 0, porque é uma substância elementar, tal como o número de oxidação do hidrogênio, quando ele se encontra sob a forma de H2, também é 0. Passamos para o produto da reação.
o número de oxidação do hidrogênio na molécula de amoníaco vai ser mais 1. Não temos aqui nenhuma exceção, números de oxidação do hidrogênio. Enquanto que o número de oxidação do nitrogênio na molécula de amoníaco vai ter que ser menos 3, para que a soma dos números de oxidação dê 0. Ora, houve aqui variação do número de oxidação do nitrogênio e do hidrogênio, o que significa que houve transferências de eletrões nesta reação química, o que significa que é uma reação química de oxidação-redução. Tinha que ser a opção B.